Olá pessoal, Cido Prado aqui com vocês do Arte e Teologia, e hoje nós vamos estar discutindo um tema aí dentre outros milhares de temas no nosso café teológico. Segue a vinheta. Bom, então, de acordo com esse tema, posso servir a Deus sem precisar ir em nenhuma igreja? O que você acha? Pensa aí por alguns minutos. Para a pessoa que faz esse tipo de pergunta ou até mesmo uma afirmação, ela tem os seus motivos para poder falar isso, né? Ela tem as suas problemáticas que se envolvem para ela poder fazer esse tipo de questionamento ou até mesmo uma afirmativa. Existem hoje, no meio evangélico, no meio cristão, muitas pessoas decepcionadas, muitas pessoas que se distanciam do templo, né, da igreja, no seu dito, por motivos pessoais, por motivos, coisas que aconteceram nessa trajetória e que às vezes criaram nessas pessoas uma espécie de resistência, uma espécie de mágoa contínua que faz com que essas pessoas não queiram nem saber de pisar o pé em nenhuma igreja, ou melhor, em nenhum templo para poder estar fazendo parte. Então, gente, eu quero ler um texto aqui na Bíblia, pelo menos uns 2 textos. Existem muitos outros textos que poderíamos ler para poder estar explicando esse conteúdo, ou falando alguma coisa, comentando, mas eu quero citar somente 2 textos aqui para a gente poder refletir um pouco. Mateus 21, versículo 12 e 13. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Bom, resumindo aqui nesse tópico aqui, o que vale a pena a gente analisar um pouco é essa situação, o contexto da vida do próprio Jesus em relação à época que ele vivia e ao templo, né, da sua época também. Então, o período que Jesus ele vem numa época muito conturbada quando ele veio, né, para poder passar por tudo que ele passou. Ele vem numa época muito conturbada. E Jesus ele é tido como um marginal. Por quê? Porque ele vem protestando contra os erros daquela época dos líderes dos povos, que colocavam cargas sobre as pessoas, mas nem eles mesmos cumpriam com aquelas coisas. Jesus vem em um período onde o templo ele estava sendo reformado, reconstruído, e as pessoas passavam e admiravam. As pessoas olhavam para aquele templo e admiravam. Tem até a passagem na Bíblia que mostra o discípulo de Jesus mostrando os ornamentos, as coisas que se estavam sendo construídas e elogiando aquela situação para Jesus. E Jesus ele poderia muito bem não frequentar aquele ambiente, mas ele ia. Jesus tinha vários motivos para não frequentar aquele ambiente, mas ele ia. Motivos esses que nós podemos citar aí. Essa própria parte que nós lemos aí no texto, onde ele vê o templo sendo feito uma casa de comércio, onde ele é obrigado a recitar o verso que diz: a minha casa será chamada casa de oração. Então você vai ver um Jesus indignado com o sistema religioso da sua época, um Jesus indignado com a situação daquele momento em que ele estava vivendo. E essa situação, ela se reflete hoje, ela continua se repetindo e talvez venha até com mais veemência, né, com mais força hoje. E os mesmos motivos que Jesus tinha para não ir em nenhum templo, afinal de contas de Jerusalém só tinha um templo, mas para não ir em nenhuma sinagoga, em nenhum lugar, os mesmos motivos que nós também temos hoje.
Mas Jesus, ele era zeloso. Não foi isso que distanciou ele do templo. Pelo contrário, ele era zeloso. Ele entendia que aquele lugar era um lugar que Deus separou como casa de oração, como um lugar de oração, de busca constante pela presença de Deus. Partindo para o nosso âmbito pessoal, será que nós conseguiríamos deixar de ir na casa de uma pessoa que nós amamos? Vale a pena a gente refletir isso um pouco em relação à casa de Deus, em relação aos acontecimentos, em relação à pessoa de Deus. Se aquele é o lugar que Ele escolheu para a gente estar se reunindo ali para adorar a Ele, por que eu deixaria de ir lá só por causa de humanos, de pessoas que não têm a mesma afinidade que nós temos com Deus? A outra parte do texto que nós queremos mostrar aqui na Bíblia é aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 45 mais ou menos, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Falamos do templo, agora vamos falar um pouco dessa pequenininha palavra pequenininha, né? Igreja. O que vem a ser a igreja? A igreja, de acordo com a Bíblia, ela vem ser esse ajuntamento de povos, que muitas vezes na Bíblia é chamado de assembleia. Por isso que surge o nome de algumas denominações interessantes hoje, né? Assembleia de Deus, congregação cristã, né? Então a Bíblia tem muito desses nomes. É esse ajuntamento de povos, é essa assembleia, essa congregação de povos que Deus ele reúne para si. E que na Bíblia é chamado de igreja, aqueles que seguem esses princípios de Deus, aqueles que estão enraizados como seguidores, né, agora de Jesus Cristo. Né? Então, igreja não tem como dizer que é igreja se haver as divisões, se estiverem todos separados. Para ser igreja, tem que haver esse ajuntamento. É isso que é igreja. Então, se nós partirmos um pouco aí para a questão escatológica, por exemplo, falar de céu, então a igreja ela vai estar reunida. Vou falar aqui de terra um pouco, por que a igreja teria que estar separada? Então, por que nós falamos um pouco sobre isso? Simplesmente por um motivo. Não tem como a pessoa dizer que faz parte da igreja se ela está ausente dessa congregação, dessa reunião desses povos. Não há a mínima possibilidade dela ser igreja sozinha. Aí vai entrar muitos outros princípios que se regem na vida da igreja. Essa questão de ter tudo em comum, como foi citado nos povos, de ajudar o próximo, de pregar a palavra, principalmente de se ajuntar para poder estar criando esse núcleo, né? Essa força na oração, no louvor a Deus, que é onde muitas pessoas pecam em achar que conseguem servir a Deus sem precisar ir na igreja. Então, vale a pena a gente questionar a nós mesmos um pouco e analisar um pouco a Escritura Sagrada em relação a essa afirmação que muitas pessoas fazem dizendo: eu sirvo a Deus em casa, eu não preciso de nenhum tipo de igreja para poder servir a Deus. Peraí, será que está certo mesmo? Ou será que essa pessoa ela está simplesmente baseada nas suas opiniões, no seu dia a dia, nas suas revoltas e nos seus pensamentos ali, que ela tem muita coisa que não concorda com o sistema religioso atual? Bom, nós poderíamos citar aqui muitas outras partes na Bíblia, mas eu acredito que o essencial mesmo é em relação a essas duas palavras, templo e igreja. Hoje, na atualidade, quando nós falamos igreja, a nossa mente nos leva diretamente para o templo, ok? Mas nós devemos pensar nesse tema dentro da Bíblia. O templo como casa de Deus e a igreja como esse ajuntamento de povos que entra nesse templo para adorar a Deus. A igreja não depende do templo para ser igreja, mas
dependem de estar todos juntos para ser igreja. Agora, a igreja em si também não pode se ausentar do templo, por quê? Porque esse templo ele foi efetivamente dito pelo próprio Deus que seria a sua casa, o lugar onde ele escolheu. Se você for lá para o Antigo Testamento, você vai ver Salomão dizendo que nem os céus dos céus podem conter a Deus, quanto mais uma pequena casa como aquela. Mas isso não significa que Deus mora lá, mas que ali foi o lugar escolhido por Deus para o ajuntamento desses povos, em louvar, em sacrificar, em adorar a Deus. Tá bom? Então vale a pena a gente refletir sobre tudo isso. O Arte Teologia se encerra por aqui. E se você tem alguma observação ainda a fazer, se gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva também em nosso canal, compartilha para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas aí dentro desses estudos aí que se envolve as coisas de Deus, tá bom? Um joinha para você e Deus abençoe.